Cheguei! Pode distribuir lucros, mesmo tendo dívidas, no caso de uma empresa do regime do lucro presumido? Olha, eu vou fazer um vídeo super completo, o mais completo aqui do YouTube, com toda uma análise crítica do assunto, porque não se trata só de ensinar a distribuir lucro, mas também tratar daquilo que pode comprometer uma empresa. Antes, porém, dê um like nesse vídeo, porque você já sabe que esse vídeo vai te agregar muito conhecimento. Inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis antes que você se esqueça. E mais, eu te convido já de antemão a ir lá no site natacursos.com, fazer um cadastro e poder ter acesso a diversos cursos gratuitos gravados por este professor na área da contabilidade, legislação tributária na esfera municipal, estadual, federal, trabalhista, previdenciária e etc. Certinho? E tem uma novidade. Você sabe que nós estamos vivendo na era digital. E você, contador, você, tributarista, ainda está aguardando que o cliente bata na sua porta? Negativo. Você tem que fazer uma ação para que esse futuro cliente seu te veja. Lembre-se, quem não é visto, não é lembrado. Então, na era digital, você tem que estar se divulgando. Se divulgar não é se gabar, não é falar de você, não é falar que você faz, é mostrar que você de fato faz. Tem que fazer conteúdos e divulgar. E claro que na era do marketing digital, às vezes não é necessário que você próprio produza o conteúdo. Você pode produzir conteúdo sim, mas é muito importante que traga conteúdos de autoridades na área. Onde eu quero chegar? Eu sei que você, contador, eu sei que você, tributarista, tão atarefado, muitas vezes não tem tempo para fazer conteúdo, vai deixando e deixa de divulgar o seu escritório. Por isso, eu quero te ajudar. Eu criei recentemente, lá no Telegram, um canal chamado Roberto Sasaki Contabilidade. Lá passei a gravar e disponibilizar vídeos de conteúdos úteis para a vida dos empresários e profissionais. Não faço nenhuma propaganda minha nem de ninguém. É vídeo só de conteúdo. Para que você, profissional, que passou a ser membro deste canal, possa ir lá e baixar o vídeo e colocar a sua capa, a sua imagem do seu escritório e divulgar nas redes sociais. Dessa forma, o seu escritório passa a aparecer para os seus clientes, gerar seguidores e ganhar admiração. E a partir daí, um potencial cliente para o seu escritório. Beleza? Então, feito esse convite, agora sim, vamos ao assunto. Quando se trata de empresa do regime do lucro presumido, no que tange à distribuição de lucro, o dispositivo legal está lá no artigo 238 da Instrução Normativa 1700 de 2017 da Receita Federal do Brasil. Essa instrução normativa é aquela que regulamentou a nova Lei Tributária 12973 de 2014, que é a nova lei tributária para os regimes do lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real. Certo? Portanto, o que eu vou falar aqui para o lucro presumido é válido também para o lucro arbitrado. Certo? Antes de entrar nessa questão, se pode distribuir lucros, mesmo tendo dívidas, primeiro vamos falar da distribuição de lucro. Tanto na ótica da pessoa jurídica que está distribuindo, como também na ótica da pessoa física que está recebendo a distribuição. Então vamos lá. A pessoa jurídica ou a ela equiparada,
A ela equiparada é sempre dando menção ao empresário individual, que no campo do direito é pessoa física, mas no campo da legislação tributária é equiparada à pessoa jurídica e tem um CNPJ. E pelo seu CNPJ está sim obrigado a declarar, transmitindo a ECF, que é o SPED fiscal. Assim, encerrou aqui o ano calendário de 2023. Em 31 de dezembro de 2023, prepara-se a ECF e transmite-se a Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2024. Muito bem. E quanto à escrituração, então lembre-se que estamos falando da legislação tributária. Então nós temos de um lado a legislação tributária e do outro lado o Código Civil e legislação societária. Certinho? No campo da legislação tributária, o fisco diz que quem está no lucro presumido é média empresa. E da média empresa não se exige que se faça uma contabilidade para apurar tributos. Os tributos são calculados tudo sobre receita. E dessa forma, o fisco diz que quanto à escrituração, só vou exigir de você o livro caixa. Aqui você tem que apresentar a movimentação de todas as entradas e saídas financeiras, inclusive da movimentação bancária, e deve transmitir esse livro caixa dentro da ECF até 31 de julho. E se o fisco não exige, nesse caso, uma contabilidade para que preste conta, então, como se distribui o lucro? Então, o fisco permite que se distribua esse lucro de uma forma estimada, presumida. Assim, pega o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Cuidado! Existe a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e a base de cálculo do IRPJ, que é o lucro presumido. Certinho? O que se considera aqui é o do IRPJ, o lucro presumido. E estou considerando que você sabe chegar a esse valor. Certinho? Estamos falando da distribuição de lucro. Bom, então, deste valor se admite subtrair 4 tributos. O IRPJ, o CSLL, PIS e COFINS. E aí então encontro ao lucro presumido líquido, o LPL. Este valor, o fisco diz, olha, pode fechar os olhos e distribuir de forma isenta. E você tem que tomar muito cuidado, porque essa de poder distribuir com os olhos fechados corre um grande risco. E eu já abro um parênteses aqui e já vou afirmar para você. Nunca distribua lucro além do lucro contábil. O que eu disse? Nunca distribua lucro além do lucro contábil, ainda que o fisco assim permita, porque está permitindo no primeiro momento, mas num segundo momento você vai sofrer as sanções por isso. Para que isso não aconteça, então, já vou chegar lá, mas já guarde de antemão que nenhuma empresa deve distribuir lucro além do lucro contábil. Muito bem. E quanto o fisco, então, só exige o livro caixa, certinho? Agora, isso é legislação tributária. No campo da legislação societária, que está no Código Civil, o Código Civil diz que a única empresa que está dispensada de uma contabilidade é o MEI. Portanto, todas as demais estão obrigadas, inclusive do lucro presumido. E se essa empresa tem contabilidade, e a contabilidade apresentou um lucro contábil maior do que o LPL, aí o fisco diz, eu admito, nesse caso, que você distribua esse lucro. Certinho? Está lá na instrução normativa 1700, artigo 238, lá no seu parágrafo 2º. Certinho? Muito bem. Então, detalhe importante. Se a empresa optar por distribuir o lucro contábil, que é maior que o LPL, ela fica obrigada a transmitir a ECD, escrituração contábil digital. Então tá aqui, ó. Se distribuir o lucro contábil que seja maior do que o LPL, tem que transmitir a ECD, SPED contábil, à Receita Federal do Brasil, e a partir deste ano de 2024, mudou a data para 30/6 de 2024. Antes era 31 de maio, lembra-se? A partir deste ano é uma data oficial e finalizada
Vai ser sempre assim até dia 30 de junho do ano seguinte, certinho? E aí então a Receita Federal vai estar aí com a faca e o queijo para fazer o cruzamento. Muito bem. Agora, vindo para aqui, a pessoa física do sócio ou titular é o dono do empresário individual, né? Firma individual. Por meio do seu CPF, está obrigado ou facultado a declarar imposto de renda. Para estar obrigado, é necessário que esteja incorrido em pelo menos um daqueles 11 itens de quem está obrigado a declarar a partir, né? São 8 itens. Mas a partir deste ano de 2024, passamos a ter mais 3 itens envolvendo aí investimento no exterior. Certinho? Mas os 8 que são os mais importantes. E claro, se você tem dúvida aí em quem está obrigado a declarar, jogue aí no YouTube, Roberto Sasaki, quem está obrigado a declarar em 2024, que você vai encontrar essa relação completa. Certinho? Muito bem. E se for declarar, olha, encerrado o ano calendário de 2023, aqui no dia 31 de dezembro de 2023, ou no início de 2024, assim que a Receita Federal disponibiliza o programa gerador da declaração do imposto de renda, então você preenche, né, alimenta o programa e transmite a declaração do imposto de renda da pessoa física à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2024, que esse é o prazo máximo este ano, certinho? Muito bem. E aqui, então, eu vou declarar o quê? A primeira coisa que o fisco diz é o quê? Eu só exijo de você o livro caixa. Como a tributação do IRPJ, CSL, PIS e COFINS é calculado por estimativa sobre a sua receita, então só exige de você o livro caixa que transmite aqui dentro da ICF. Certo? E aí, então, calcule o lucro presumido líquido e distribua. Distribuiu este valor, você vai declarar aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, porque é isento, lá no código 9, lucros e dividendos recebidos. Certo? E se distribuiu acima deste valor, o excesso deve ser declarado aqui na ficha de rendimento tributável exclusivamente na fonte lucros recebidos. E eu já, mais uma vez, critico, né? Não distribua lucro além do contábil. Por isso, como você tem uma contabilidade, verifique. Se o lucro contábil é maior que o LPL, então posso distribuir esse lucro contábil como isento. E se distribuir acima deste valor, o fisco diz, incide imposto de renda pesado, 35%, como veremos aqui. Né? Evite isto para não incorrer em outros impedimentos. Certinho? Muito bem. Então, raciocine aqui o seguinte, ó. Você entendeu a regra. O fisco permite que você distribua o LPL. Agora vamos analisar duas situações aqui, pelo menos. Vamos supor que o LPL aqui deu 100 mil. E o lucro contábil deu 180 mil. Claro, posso distribuir o lucro contábil aqui na ficha de rendimento isento e não tributável. E não tenho que... Né, e devo evitar de distribuir acima deste valor, porque eu vou ter problema lá com outra legislação. Situação número 2. Vamos supor que o lucro presumido líquido seja de 300 mil. E o lucro contábil de apenas 200 mil. Posso distribuir os 300 mil? Para a legislação tributária, no primeiro momento eu posso. E declarar aqui na ficha de rendimento isento e não tributável. Agora você que é contador, raciocine. Como é que você vai contabilizar isto? Porque a lei existe o direito empresarial que trata sobre a distribuição de lucro. Que o direito empresarial diz, olha, com base no artigo 175 da Lei 6.404, que é a lei das SAs aplicáveis às demais sociedades e empresas, o dispositivo diz o quê? Que o exercício social terá a duração de 1 ano e que o seu termo será fixado no estatuto ou contrato social. É nessa data que a contabilidade encerra o exercício, encerra as contas de resultado, receitas, custos e despesas e transfere para o patrimônio líquido. Esse é o lucro que a empresa tem.
E se tem lucros de períodos anteriores não distribuídos, também pode ser distribuído. Esse é o somatório do lucro contábil. Aqui está. Nota 1. Lucro líquido de exercício, mais lucros acumulados, mais reserva de lucro é o lucro contábil. Isto aqui é que pode ser distribuído. Então, se neste exemplo que nós citamos, o lucro presumido líquido é 300 mil e o lucro contábil é só 180 mil, então, ainda que a lei permita, você não caia nessa onda. É mais ou menos você dirigindo um carro potente, que anda 240 km por hora. Se você acelerar até os 240, você pode se ferrar. É um excesso. A lei só permite 80. Então você vai ter que dirigir até os 80. Ainda que o potente consiga. É mais ou menos isso. Ainda que a lei te dê essa liberdade, não vai na onda porque você vai ter problema com outras normas. Pare sempre no lucro contábil. Esse lucro contábil está lá no PL, é uma conta credora, não é isso? Quando você distribui, você debita esse lucro contábil, lucro acumulado, e credita o quê? Bancos. Vai sair da conta corrente, não pode sair de caixa. Certo aí? Muito bem. Então, e se distribuiu acima deste valor, como é que fica? Você não está distribuindo lucro. Você está emprestando dinheiro ao sócio, é o que veremos, né, fundamentado na lei. Certo? Daí, mais uma vez eu digo, nunca distribua lucro acima do lucro contábil, ainda que existam essas regras da legislação. Certinho? Tá bom. Vamos para um exemplo aqui, ó. Distribuiu R$1 milhão. Só que você tem que comparar aqui qual é o valor do lucro presumido líquido e qual é o valor do lucro contábil. Está aqui. Lucro presumido líquido, 600 mil. Lucro contábil, 900 mil. Então, nesse caso, eu esqueço o lucro presumido líquido e posso distribuir o lucro contábil. Concorda? Só que essa empresa cometeu a barbeiragem de distribuir acima desse lucro contábil, está distribuindo R$1 milhão. Então, veja, distribuiu R$1 milhão, menos o lucro contábil de 900 mil, está distribuindo em excesso 100 mil. Isto aqui vai incidir em imposto de renda líquida de 35%. Então, esse é um imposto que deve ser retido na fonte e recolhido pela empresa na data da retenção. Não tem sequer um prazo de um dia. Além de ser uma alíquota super salgada, a data de vencimento é na data da retenção. E aí, como é que você declara? Você vai declarar aqui na ficha de rendimento isento e não tributável o lucro contábil recebido de 900 mil. Ó. E o excesso foi de 100 mil. E esse excesso tem que ser declarado na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte ou definitivo. 100 mil menos 35 mil de imposto retido na fonte, 65 mil reais. É assim que se faz. Certinho? E qual a fundamentação de tudo isso? Veja, a instrução 1700 no artigo 238 é que trata da distribuição de lucro das empresas do lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real. Certinho? E lá no seu artigo 4º, ele diz o seguinte, que se distribuir acima do lucro contábil, você vai ter que aplicar o artigo 61 da Lei 8981 de 95, que manda tributar em 35% dessa alíquota salgadíssima, com data de vencimento na data da retenção e mais. Nota 2. Ele informa, o artigo 61, de que esse excesso é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Por isso é que declaramos aqui, olha. Cuidado, não é na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. É na ficha de rendimento tributável exclusivamente na fonte. É uma tributação definitiva aí. Certinho? Em primeiro momento, você aplica a regra dessa forma. Agora vamos responder as perguntas, olha. Pode distribuir lucro mesmo tendo dívidas? Posso fazer tudo isso aí tendo dívidas? Cuidado. Impedimento. Eu estou impedido de distribuir lucro caso artigo 1º, inciso 2º, do Decreto-Lei 368 de 68, que foi recepcionado pela nova Constituição Federal, quando tem dívida salarial. As nossas leis sempre priorizaram o pagamento de salário dos empregados. O empregado tem prioridade em relação a todos, certo? E aqui não é aquela questão de que
né? Dívida de um mês, salário de um mês se paga até o quinto dia útil, isso não é dívida. Dívida é a empresa que está em dificuldade, que está atrasando salário um mês, 2 meses e mais do que isso, e chega ao ponto de algum empregado ter que ir à Justiça do Trabalho reclamar o não recebimento salarial. Pronto, a partir daí, essa empresa não pode mais distribuir lucro aos sócios em nenhum desses critérios aí, porque a prioridade é pagar salário. Certo aí? Outra, o artigo 32 da Lei 4357 de 64, que também foi recepcionado pela Constituição Federal. Se a empresa tem dívida tributária, incluindo aqui dívida previdenciária, também não pode distribuir lucro em nenhum desses casos. E detalhe, se infringir esses dois dispositivos aqui, ó, o artigo 17 da Lei 11.051 de 2004 diz que existe uma multa de 50% para a pessoa jurídica que distribuiu e 50% para a pessoa que recebeu. Tem multa para ambas as partes. E as multas têm que ter limite, não é isso? O limite é que o somatório, o montante da multa de quem distribuiu, da multa de quem recebeu, esse somatório não pode exceder a 50% das dívidas sem garantia da pessoa jurídica da empresa. Então você está vendo que está respondida a pergunta, pode distribuir lucro mesmo tendo dívidas? Se forem essas duas dívidas aqui, não. Tá ok? Muito bem. Agora, tá lembrado que eu estou falando para você que só pode distribuir no máximo o lucro contábil? Lucro contábil é o lucro líquido do exercício, que está aqui na conta lucro acumulado. Aqui é que está o lucro líquido do exercício. Tá? Aqui, deixa eu fazer um parênteses. Quando você faz aquele meu famoso curso, Contabilidade 6 em 1, que vai do zero ao avançado, e lembrando que na parte da contabilidade geral avançada são 9 volumes, é o curso mais rico do mercado. Lá, as pessoas aprendem o quê? A aplicação da Lei 6.404, com todas as alterações da convergência para a contabilidade internacional, com a Lei 11.631, 11.941 e também as normas CPCs. E aí, você vai ver que a Lei 6.404 está dizendo o seguinte, que se é uma SA, seja de capital aberto ou fechado, não pode deixar sobrar saldo em lucro acumulado. Então você encerrou o exercício, transferiu para a conta lucro acumulado, deste tem que destinar uma parte para reservas e outra parte para dividendo e zerar a conta. As demais empresas podem deixar sobrar saldo em lucro acumulado. Então nessa conta lucro acumulado pode ter saldo de exercícios anteriores também. Certo? E se for uma SA, ela tem lá reservas de lucro, são várias, né? Reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva de retenção de lucro, reserva de lucros realizados. Tá lembrado desse assunto que você estuda em contabilidade? Tudo é reserva de lucro, tá? E o que o legislador está dizendo é que tudo isso é lucro contábil. Dependendo do tipo de reserva, pode ser distribuído. Tá? Agora, distribuiu além do que tem no patrimônio líquido de lucro, você não está distribuindo lucro. A empresa está emprestando dinheiro para o sócio. É o que diz aqui o Código Civil. Está aqui, ó. Reposição. Distribuição em prejuízo do capital. Está lá no artigo 1059 do Código Civil. Então aqui o raciocínio é o seguinte. O capital, vamos supor que seja de 100 milhões. Certo? E lá no patrimônio líquido, não tem lucro. Lucro é zero, ou então tem prejuízo acumulado. E essa empresa distribuiu 40 milhões de lucros. Então, raciocínio. Capital, 100 milhões. Distribuiu 40 milhões de lucro sem ter lucro, ou tendo prejuízo. Se isso aconteceu, o Código Civil está dizendo o seguinte, que isto, né, distribuiu em prejuízo do capital. Você está reduzindo o capital.
Só que reduzir capital, você tem que fazer uma alteração estatutária ou contratual, registrar na junta comercial para depois fazer a devolução de capital. Aqui não é exatamente isso. Está prejudicando o capital porque você está emprestando dinheiro ao sócio. Ah, muito bem. Então, nesse caso, você vai ter que contabilizar como sendo contrato de mútuo. Vamos lá. Contabilizando. Se eu distribuo o lucro numa empresa, sociedade limitada, por exemplo, lá no PL tem o lucro acumulado, não tem? É uma conta credora? Debito lucro acumulado e credito bancos. Certinho? Beleza. E se distribuiu o lucro que não existe? Você acreditou o banco e passou a ter um direito de receber porque você está emprestando ao sócio. Você vai debitar lá no ativo, empréstimo a receber de sócio via contrato de mútuo, está sujeito à incidência de juro obrigatoriamente e IOF. Por isso é que tem que tomar muito cuidado. Distribua só o lucro contábil. Certo aí? E se você está aí perguntando, Roberto, mas como é que se contabiliza a questão de antecipação de lucros? No meu curso de Imposto de Renda da Pessoa Física e no meu curso de lucro presumido, Simples Nacional e lucro real, com muitos detalhes e com muitos exemplos, eu mostro como se contabiliza tudo isso. Mas aqui, falando rapidamente, veja, uma empresa apura o resultado no final do exercício. É lá que se fala em distribuir lucro. Ainda que a lei tributária, no caso do lucro presumido, permita distribuir trimestralmente, se é antes do final do exercício, isso é uma antecipação da distribuição de lucro. Muita gente distribui lucro só calculando o LPL, mas não basta. Lá no contrato social ou estatuto, tem que estar dizendo que vai apurar lucro trimestralmente. E aí você tem que encerrar as contas de resultado trimestralmente com a conta ARI com I. Apuração do resultado intermediário, que é aquela conta transitória para encerrar as contas de resultado e transfere para o PL na conta lucro do primeiro trimestre. E se antecipou esse lucro, credito o banco e debito uma retificadora dela, antecipação da distribuição de lucro, conta do PL retificadora, para fazer toda uma compensação no final do exercício. Deu para entender o raciocínio? De forma que se distribui lucro que não existe, isto é um empréstimo conforme está previsto no Código Civil. Olha, se essas informações te agregou, dê logo um like aí neste vídeo. Inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e mais uma vez eu te digo, acesse natacursos.com, faça um cadastrozinho lá e passe a ter direito de assistir vários cursos grátis deste professor. E também, você que é profissional, repito, quem não é visto, não é lembrado. Por isso, não deixe de fazer suas publicações nas redes sociais. Se você não tem tempo para fazer o conteúdo, eu te ajudo. Vá lá no Telegram, lá no canal Roberto Sasaki Contabilidade, torne-se membro e passe a ter o direito de baixar vídeos de conteúdos e mais conteúdos sem nenhuma propaganda minha nem de ninguém que eu coloco lá para você baixar, colocar a sua imagem, imagem do seu escritório e divulgar nas redes sociais. É seu. Fica à vontade. Tamo juntos!